Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos lá? Hoje iremos iniciar o nosso livro de história. Nós iremos iniciar com a Primeira Guerra Mundial. Nós já trabalhamos na aula anterior alguns fatos importantes para o acontecimento desse conflito. Esse conflito ele é considerado o conflito mais violento da humanidade. Essa guerra ela teve acontecimentos anteriores, como eu já falei para vocês. Um deles foi o imperialismo. As nações europeias elas buscavam recursos naturais em outros países, como os países asiáticos e africanos. Então, esse fato ficou conhecido como neocolonialismo. Outro fator muito importante para se entender a guerra, que eu também já abordei, que nós já abordamos, foi a corrida armamentista. As nações elas começaram a se armar para uma possível guerra, um possível conflito. Também houve a modernização das estruturas básicas, mais precisamente em 1870. Foi o período chamado de Belle Époque, em que a França, foi o maior expoente cultural da Europa. Outro fator importante para se entender são as inovações tecnológicas, todo o processo tecnológico que a Europa estava passando. Eles começaram a mudar a forma de organizar o mundo, a forma do mundo se organizar. No caso, exemplo disso que nós podemos citar é o carro, o avião, o telefone e o telégrafo sem fio, como vocês podem ver nas figuras aí. O tempo de deslocamento, ele diminuiu. Então, antes as pessoas demoravam muito para se chegar a um determinado lugar. Com a evolução tecnológica, o surgimento de carros, de avião, na área da comunicação, telefone, então isso facilitou muito o deslocamento e a comunicação dos seres humanos. A comunicação ela ficou mais rápida com o telefone e com o telégrafo sem fio. Mas para alguns historiadores, o estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando, em 28 de junho de 1914, tá? A guerra, ela devastou a Europa. Ela matou milhões de pessoas. Mas a grande característica da Primeira Guerra Mundial foi a guerra de trincheiras. Ela é um tipo de guerra terrestre. Os soldados, eles combatem no chão. Eles utilizam linhas, como vocês podem ver aí na figura, ocupadas e consistidas, principalmente de trincheiras. Eles faziam buracos na terra e ficavam dentro dessas valas, essas valas que eles faziam, eles ficavam ali dentro, se preparando para o confronto. Onde as tropas, elas desfrutavam uma posição bem protegida e protegida contra ataques, ataques de projéteis. Então, projéteis bélicos de inimigos. Também se protegiam de armas de fogo de pequeno porte e de artilharias. Houveram também perdas humanas. Então, com isso, houve a diminuição de mão de obras para as fábricas, o que atrapalhou diretamente a economia na Europa. Outros fatores da guerra, vamos lá. Nós já falamos da corrida armamentista, tá? É um período de paz, houve a modernização, o desenvolvimento tecnológico, principalmente das indústrias bélicas. Ou seja, a busca de novos mercados consumidores para que as colônias pudessem fornecer as suas matérias-primas, para que então as nações europeias utilizassem. Outro fator importante também, a Inglaterra e a França,
elas tinham o domínio econômico. Elas estavam dominando a maioria dos territórios africanos e asiáticos. Como já abordamos, a Alemanha e a Itália não tiveram esse controle sobre a Ásia e a África. Por quê? A sua independência, a independência da Itália e da Alemanha, elas vieram tardiamente, como já foi falado. Então, surgiu uma rivalidade pelo controle econômico mundial. As nações, elas se modernizaram, investiram em armamentos. Cada nação buscava se fortalecer, pois a qualquer momento poderia eclodir uma guerra. Também aconteceu dentro desses fatores, a política de alianças. As políticas de aliança, ela é fruto do neocolonialismo, tá? Surgiram duas alianças, se formaram durante a Primeira Guerra Mundial, que foi a Tríplice Aliança, com a Itália, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, que foi formada pela Inglaterra, França e Rússia. Os franceses, eles tinham grande rivalidade com os alemães, devido à Guerra Franco-Prussiana, em 1870. Quando os franceses perderam o território da Alsácia-Lorena, que ele era rico em minérios, para a Alemanha. A Rússia, ela tinha uma rivalidade já com o Império Austro-Húngaro. Os russos tentaram exercer o controle político sobre o leste da Europa, o leste europeu. Os russos, eles queriam a manutenção de seus domínios sobre os povos eslavos, ameaçada pelos austríacos e pelos húngaros. Outro fator também da guerra foi o sistema capitalista. Este sistema econômico, ele estimula a rivalidade, a competitividade na busca pelo lucro. A Inglaterra não era mais a única potência industrializada na Europa, neste momento, nesse contexto da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, ela investiu na industrialização de armamentos. Se tornava uma potência bélica, o que ameaçava os países capitalistas. A França, a Inglaterra e a Rússia também passaram a investir na industrialização de armamentos, o que gerou uma grave crise financeira, principalmente após a guerra. Agora iremos falar sobre o acirramento das rivalidades europeias. O nacionalismo estava em alta, né? O nacionalismo passou a ser um motivo para que diversas nações desenvolvessem o patriotismo. E esse patriotismo começou a ser fora do controle. Com isso, gerou a aversão a estrangeiros, que é chamado de xenofobia, e a defesa exagerada do território. Então, aconteceram esses dois fatos com esse sentimento de nacionalismo. O nacionalismo exagerado também foi um fator decisivo para a Primeira Guerra Mundial. As rivalidades e o nacionalismo exagerado na Europa gerou o quê? 4 fatores que influenciaram para o estopim da Primeira Grande Guerra. Primeiro, revanchismo. A rivalidade entre a França e a Alemanha, desde o século XIX, em função da derrota francesa para os alemães na Guerra Franco-Prussiana. Segundo ponto dessa rivalidade é a Grande Sérvia, como vocês podem ver aí no mapa. A Sérvia, ela tinha um plano e um projeto político de unir todos os territórios que tivessem a mesma origem, cultura e idioma eslavo. Isso acabou gerando as guerras balcânicas entre 1912
em 1913. Foram 2 conflitos nessa guerra balcânica, entre os países que formavam o antigo Império Otomano e a Sérvia. A Sérvia, ela saiu vitoriosa desse conflito e com isso ela ampliou mais o seu território, passando a incomodar quem? O Império Austro-Húngaro. Já o Império Austro-Húngaro, eles forçaram os sérvios a renunciar os territórios. Vem cá, vocês vão ter que renunciar o território. Principalmente os territórios albaneses. Aumentando, então, a rivalidade entre a Sérvia e entre o Império Austro-Húngaro. Quando essa rivalidade chegou ao auge, quando não se dava mais para se suportar, aconteceu o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Terceiro tópico para essa rivalidade, o pan-eslavismo. O que é isso? É um projeto político da Rússia, que também iniciou no século XIX, que visava estabelecer o domínio político sobre os eslavos dos Balcãs, sem considerar as diferenças culturais e o idioma. Eles queriam o domínio. Esse fato se transformou em um ideal nacionalista, num patriotismo exagerado em volta do eslavismo. O Império Austro-Húngaro dominava boa parte desses territórios. Foi o motivo suficiente para a Rússia entrar na guerra ao lado da Inglaterra e da França. Quarto tópico da rivalidade é o pangermanismo. Esse pangermanismo é um movimento político originado lá na Alemanha no século XIX também. O objetivo era unificar o Estado alemão, todos os territórios, para que tivessem a mesma cultura, a mesma origem e o mesmo idioma. Ou seja, tivessem a origem germânica. Então chegou o conflito, a Grande Guerra. As divergências entre os países dominantes da Europa aumentou com a chamada crise de julho. Esse episódio da crise de julho, ele ficou conhecido após o atentado em Sarajevo, em que um estudante sérvio, defensor da Sérvia, assassinou o arquiduque Francisco Ferdinando. Então, para muitos historiadores, este foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. O Império Austro-Húngaro entregou um ultimato de julho com 10 reivindicações à Sérvia. A Sérvia só aceitou 9 dessas reivindicações. A única que eles não aceitaram, que eles recusaram, foi a interferência do Império Austro-Húngaro na soberania da Sérvia. Esse foi o motivo suficiente para que a guerra fosse declarada em 28 de julho de 1914. Tá? A Alemanha declarou apoio total, tá, ao Império Austro-Húngaro, pois tinha interesse de combater a França. Então eu entro na guerra pelos meus interesses. Dessa forma, evitava que a França pudesse retomar o território da Alsácia-Lorena. A Rússia, ela tinha o mesmo interesse que os austro-húngaros, estender o domínio por todo o leste europeu, incluindo os países que viviam os eslavos, os sérvios e os que faziam parte do antigo Império Otomano.
Com o fim do prazo do ultimato, o Império Austro-Húngaro invade a Sérvia, provocando a reação da Rússia, que passou a atacar as tropas austro-húngaras. Nesse mesmo momento em que a guerra estava declarada, a Alemanha, ela declarou guerra à França e ela invadiu a Bélgica. Por isso que a Inglaterra, temendo que os seus domínios coloniais e sua soberania fossem ameaçados pelos alemães, o que foi que ela fez? A Inglaterra, ela tratou logo de se aliar à França e à Rússia. Bem no início do conflito, eram apenas 5 nações envolvidas, que eram o Império Austro-Húngaro, a Alemanha, a Rússia, a Inglaterra e a França. Depois passou a ter uma dimensão mundial, pois as colônias dessas nações envolvidas no conflito começaram também a entrar na guerra. A Bulgária, ela entrou na guerra ao lado da Tríplice Aliança e contra os sérvios. Fatores ameaçaram assim modificar os rumos da guerra. 2 motivos: a entrada dos Estados Unidos na guerra e a saída da Rússia. Em 1917, os Estados Unidos entrou na guerra. Qual era a intenção? Era salvar as suas relações comerciais e capitalistas com os ingleses e com os franceses. Os Estados Unidos, eles tinham um interesse de lucrar, porque estava entrando num momento de desfecho da Grande Guerra. Eles mantiveram as indústrias de bens de consumo, enquanto a Europa estava em grande crise. Em contrapartida, o que aconteceu? Os Estados Unidos tinham que emprestar dinheiro para a França e para a Inglaterra. A política de alianças surgiu. A política de aliança se estendia para a Grande Guerra. A Rússia, como vocês estão vendo aí na figura, passava por dificuldades na política interna, que culminou em 1917 com a Revolução Russa, que nós iremos ver mais à frente. Razão pela qual os russos saíram da Primeira Guerra Mundial. Os russos assinaram com a Alemanha um tratado para se retirarem do conflito, tá? A Tríplice Aliança, achando que os ingleses e os franceses estavam enfraquecidos, organizou um ataque em 1918, que foi mal sucedido. E em julho de 1918, a Tríplice Entente, com o apoio dos norte-americanos, obteve sucessivas vitórias. A Sérvia derrotou a Bulgária. Os ingleses venceram os turcos nos meses seguintes. A guerra se encerrou com um acordo assinado no dia 11 de novembro de 1918. Vamos lá. Com o término da guerra, tiveram que haver tratados de paz para que não houvesse um outro conflito. Então, o presidente dos Estados Unidos, visando manter um certo equilíbrio das nações e com todos os países envolvidos na guerra, elaborou um tratado que visava estabelecer um processo de paz e também medidas punitivas, não é? Que não fossem violentas, que não fossem tão violentas como o da Tríplice Aliança. Por quê? Aí, os Estados Unidos, eles tinham interesse nesses mercados consumidores. Então, essa proposta ficou conhecida como os 14 pontos de Wilson, em 1918. Destacaram-se a liberdade na circulação dos mares, fim do protecionismo econômico entre as nações europeias,
Os países da Tríplice Aliança não poderiam mais fabricar armamentos e também seriam forçados a diminuir o contingente militar. A devolução do território da Alsácia-Lorena à França, autonomia e independência da Polônia, Sérvia, Bélgica e Turquia. E outro ponto, criação de uma organização política que teria a função de mediar os conflitos e manter a paz, chamada de Liga das Nações. Então, esses foram alguns pontos, né, determinados pelo presidente Wilson. As propostas do presidente Wilson não agradaram aos ingleses, nem aos franceses, que defendiam penas mais rigorosas para a Tríplice Aliança. Então foi elaborado um novo acordo, e nesse novo acordo ele foi muito radical. Foi o Tratado de Versalhes, que vocês podem ver aí na página 22. Então, nesse Tratado de Versalhes, um tópico que permaneceu foi a devolução do território da Alsácia-Lorena à França. Outro tópico também importante aí é que a Alemanha teve que pagar uma indenização à Tríplice Entente, no valor de 269 milhões de marcos ouro. Ou também é um valor igual ao 12, outro ponto importante aí, também é sobre o contingente militar alemão. Ele foi reduzido ainda mais em relação aos 14 pontos de Wilson, né? O que aconteceu? A Alemanha só poderia ter 100 mil soldados. Então, nesse novo tratado de paz, Tratado de Versalhes, né, a nação que mais ficou prejudicada foi a nação alemã, tá bom? Foram os alemães. As penas aplicadas pela Tríplice Entente no Tratado de Versalhes visavam exclusivamente atingir a Alemanha. O poderio da indústria bélica alemã era uma constante ameaça na Europa. Então, por isso que se focou na Alemanha. Como ficou a Itália? Como ficou a Itália após a Primeira Guerra Mundial? Tá? Ela ficou impossibilitada de realizar comércios de forma direta com outras nações, pois o protecionismo econômico foi derrubado. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a geografia do mundo mudou, como vocês podem ver aí no mapa, tá? A geografia da Europa, fazendo com que a Inglaterra e a França se fortalecessem ainda mais. Também consolidou os Estados Unidos como grande potência mundial. Okay? Aqui termina a nossa aula de hoje sobre a Primeira Guerra Mundial. Nós iremos terminar o capítulo 1 na próxima aula, tá bom? Na próxima videoaula. Vou deixar para casa as páginas 16, 17 e 23, tá bom? As correções eu coloco no grupo, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau.